Amém, gente? Vamos começar? Depois a gente pode discutir no final mais sobre qual livro é mais difícil de seguir, qual que é o livro mais difícil de estudarmos. Mas dessa vez agora vamos voltar para 1 Coríntios. Jane, é a primeira vez que você está vindo aqui. A gente está, ao longo desse ano inteiro, a gente está estudando o livro de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Nós sabemos que essa igreja foi a igreja provavelmente mais difícil que Paulo teve que liderar. Por quê? Se você ler 1 Coríntios, só tem problema. Você vê divisão, você vê facção, você vê problemas no casamento, você vê o menino que está dormindo com a mulher do seu pai, você vê as coisas sobre os dons, sobre o dom de língua, sobre o dom de profecia, sobre vários outros assuntos que Paulo escreve essa carta. Nós chegamos, semana passada, nas últimas semanas, no capítulo 15. E sem dúvida, o pastor Mateus e o pastor Pedro já comentaram aqui, que sem dúvida, o capítulo 15 é o capítulo mais triste dessa carta. O motivo é porque o povo de Corinto estava desacreditando da ressurreição de Cristo. Estava deixando de acreditar que Cristo, de fato, veio ao mundo como homem, morreu para os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, Paulo vai tratar o capítulo 15 inteiro sobre essa questão de ressurreição. No capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11, só fazer um panorama geral desse capítulo, Paulo começa a lembrar do evangelho que os apóstolos pregaram, que Cristo veio ao mundo, abriu mão de sua glória, veio ao mundo, apareceu aos apóstolos, depois para Paulo. E essa pregação é o quê? Que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Em suma, o evangelho é isso, porque Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Do 12 até o 19, Paulo começa a dar algumas condições. Por exemplo, Paulo está falando assim: vocês acham mesmo que Cristo não ressuscitou? Então, se Cristo não ressuscitou, ele começa do 12 ao 19, começar a fazer essas perguntas condicionais. Se Cristo não ressuscitou, como vocês... Quer ver a partir do versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Então Paulo vai continuar fazendo esse monte de perguntas, até chegar no versículo 17, que fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, isso é tão grave, é tão perigoso afirmar que Jesus não ressuscitou, porque se a gente afirma que Jesus não ressuscitou, estamos declaradamente falando que estamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos ainda mortos, precisando de algum salvador, algum libertador dos nossos pecados. Então, olha a gravidade que Paulo tenta alertar essas pessoas. Porque se Cristo não ressuscitou, estamos mortos ainda nos nossos delitos e pecados. Do 20 ao 28, Paulo vai explicar as consequências de tudo isso. Ele vai falar que Jesus é as primícias dos que dormem, porque graças à ressurreição de Cristo, nós temos a graça e o privilégio de sermos glorificados, sermos ressuscitados e glorificados, e viver eternamente com eles. Igual a gente estava discutindo lá da célula, como vai ser o nosso corpo glorificado, a gente estava discutindo como que seria
o nosso corpo, se seria com a idade que a gente tem atual, se seria com outra idade. A Bíblia não nos ensina, mas a gente ficou, antes de começar o estudo, filosofando sobre isso. É uma coisa que a Bíblia nos ensina, mas nos dá a graça de ter esse privilégio de ressuscitar, ser glorificado e passar a eternidade com Ele. Isso é o que mais importa. A gente vai ver do versículo 29 até o 34. Eu vou ler ele todo, depois a gente vai estudar. Diz assim, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Votem a sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Então Paulo começa o versículo 29 fazendo outra pergunta a essa igreja. O versículo 29 é aqueles versículos que são várias interpretações, não sabe qual que é a certa, qual que é a errada, mas é aqueles famosos versículos que tem mais de uma interpretação. Ele diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Eu anotei aqui algumas interpretações que o povo, ao longo da história da igreja, imaginou, interpretou desse jeito. A primeira, e digamos assim, a mais, podemos falar assim, confiável, a mais usada, é que na igreja de Corinto existia alguns irmãos que acreditavam que num batismo vicário, ou seja, você batizava em nome de outra pessoa. Exemplo, Marcelo converteu, mas não batizou, ele morreu sem batizar. Aí a Giovana fala assim: nossa, o Marcelo não batizou, morreu e não batizou, então eu vou batizar em nome dele. Então eles acreditavam que as pessoas que poderiam batizar em nome de outras pessoas, essas pessoas que não foram batizadas poderiam ser salvas também. Mas toda interpretação tem sua crítica. E a crítica dessa interpretação é porque nenhum outro texto bíblico fala como fala? Desse batismo. Nenhum texto da Bíblia fala que Paulo, se o morto não batizou, escolhe algum familiar, escolhe algum amigo para que ele possa batizar no lugar dele. Não é isso. A Bíblia nos ensina que o batismo é uma coisa pessoal. Cada um batiza se for da vontade própria. O engraçado é que também, hoje em dia, todo mundo aqui é batizado, né? Todo mundo aqui é batizado. Acho que todo mundo aqui, antes de batizar, fez um curso preparatório. Aí depende da igreja, é 1 ano, é 2 meses, é 1 dia. Aí cada igreja tem o seu curso. Mas naquela época, era tão... a gente vai ver ao redor desse texto, era tão perigoso ficar demorando, porque no mesmo tempo que a pessoa aceitava Jesus, ela já batizava pelas águas. Porque a perseguição era tão grande que a qualquer momento, como Paulo vai falar daqui a pouco, ela poderia morrer.
Então, naquela época, não tinha esse conceito de vou me preparar, vou ensinar as doutrinas do cristianismo, vou ensinar o que é trindade, vou ensinar o que é união hipostática, que Jesus é 100% homem, que Jesus é 100% Deus. Não, vou ensinar. Aceitou Jesus como seu Senhor Salvador? Então vamos para a água de uma vez. Foi igual o eunuco. Todo mundo lembra da história do eunuco, que Filipe chega ao eunuco, explica o texto, e o eunuco perguntou: eu posso batizar agora? Vai, pode. Eles pararam a carruagem e batizaram, na mesma hora. Mas, antigamente era desse jeito. E ao longo da história da igreja que foram criadas essas doutrinas, vamos dizer assim, de curso. Até mesmo porque, para as pessoas aprenderem o que estão de fato fazendo, que o batismo é uma coisa muito séria. Para você ter ideia, essa prática até hoje é praticado pelos mormons. Não sei se você conhece os mormons. Eu não quero ofender, mas é um grupo de cristãos que, além da Bíblia, tem outros livros, outros profetas, que eles acreditam nisso. Então, até hoje, eles fazem esse batismo dos mortos. Então, as pessoas... Acho que é até casamento, né? Eu não sei não. É casamento também? Parece assim. Casamento com morto? Misericórdia. Enfim. Eu não sei se são todos os mormons, mas eu sei que tem uma linha, pelo menos, né? Não sei se é no geral, mas eu sei que tem uma linha que acredita que morreu sem casar, tem que casar depois de morrer. Não só batismo. Aí tem coragem. Tem coragem de casar. Depois que o cara morto lá for assinar, pegar empréstimo, por que casar, né? Casar. O segundo interpretação desse texto Paulo está falando no sentido metafórico, uma morte espiritual. Eles entendiam que naquela época, hoje em dia, quem não conhece a Cristo, quem não segue a Cristo, nós afirmamos que eles estão mortos em seus delitos e pecados. E nós falamos que o batismo é uma forma de um novo nascimento. Nós largamos o velho homem e vivemos uma nova criatura, igual Paulo vai ensinar em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5, se não me engano. Nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo fez novo. Então muitos acreditam que Paulo está falando dessa morte espiritual, que as pessoas estavam mortas espiritualmente antes de conhecer a Cristo, e depois de conhecer a Cristo, eles batizaram. Mas não tem algo a favor, porque provavelmente essa passagem está falando sobre morto literalmente físico, não morto espiritual. E o terceiro, também a outra interpretação, que pessoas estavam se convertendo devido à morte de algumas pessoas. Por exemplo, nós sabemos que naquela época estava uma grande perseguição, uma perseguição fadonha, querendo matar cristãos adorados. Você lembra de Atos capítulo 9, que Paulo queria fazer. Então, muita gente, ao ver as pessoas morrendo por causa de um Cristo, e perguntou: por que essas pessoas estão morrendo por esse cara? Deixa eu ver. Aí na hora que eu vou estudar, eles reconheciam que Jesus era Salvador, e a partir dos mortos, desses mártires, eles se converteram. Na minha opinião, se minha opinião for um pouquinho útil, a mais correta para mim é a primeira. É que as pessoas estavam batizando outras pessoas porque não tinham batizados. Mas aí cada um lê o texto e interpreta da forma que você achar melhor. Com cuidado, viu? Versículo 30. E porque também nós nos expomos a perigo a toda hora, Paulo está mais uma vez refletindo. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não morreu e não ressuscitou, por que também nós estamos expondo a perigo a toda
hora. Se a gente ler lá Atos, ao longo de todo o livro de Atos, vai ver que os apóstolos não teram um minuto de paz. Atos capítulo 1 até Atos capítulo 28, os apóstolos foram martirizados, foram mortos, foram chantageados, foram apedrejados, foram degolados, foram... Só coisa boa, só coisa bacana. Então Paulo está perguntando, se Cristo não ressuscitou, por que nós, apóstolos, nós, homens e mulheres, estamos morrendo por causa desse Cristo? Nós estamos nos colocando em perigos a toda hora, já que Cristo não ressuscitou. Por que nós estamos colocando a nossa cara a tapa toda hora, sendo apedrejados, sendo humilhados, sendo esquartejados, sendo esfolados, se Cristo não ressuscitou? Paulo vai explicar depois, porque para Paulo, aquele que cria que Jesus ressuscitou, Jesus está glorificado, para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Para ele era algo de prazer ser martirizado em nome do Evangelho. Então Paulo fala assim, e por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Hora 31. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus. Paulo está falando novamente, aumentando mais a hipérbole, falando assim, gente, dia após dia eu posso morrer em qualquer momento. Pode entrar um grupo de judeus e me matar, pode entrar um grupo de romanos e me matar, pode entrar qualquer pessoa e me matar por causa do Evangelho. E ele continua, eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Muitos entendem que nesse texto aqui, Paulo está falando, mesmo com todos os problemas da igreja, mesmo com todos os percalços que essa igreja passava, adultério, sexo fora do casamento, menino dormindo com a mulher do seu pai, facções, divisões na igreja, ele falava, pelo orgulho que tenho de vocês. Então Paulo, mesmo com todos os problemas, ele tinha orgulho dos cristãos que estavam formados, estavam se criando naquela igreja, mesmo com aquele tanto de problema. Alguma dúvida? Quer falar? Então, 32. Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o meu proveito? Se mortos não ressuscitam, comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Atos capítulo 19 vai falar sobre essa passagem que Paulo nos indica. Atos capítulo 19. Quer ver? A gente vai ler do 23 até o 41. Diz assim: por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Por causa do caminho é os seguidores de Cristo. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo da Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse ofício, ou seja, de fazer essas imagens para o templo da Diana. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também
que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Éfesos. A confusão se espalhou pela cidade e tomou todos. E todos juntos foram correndo até o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigas de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para frente. Esse, acenando com a mão, queria falar com o povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante 2 horas: grande é a deusa Diana dos Éfesos. O escrivão da cidade, tendo apaguizado o povo, disse: senhores de Éfeso, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podemos isto ter contestado. Convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que vocês o acompanharam, que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma coisa, que isso seja decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo isso, dissolveu a assembleia. Então, o que aconteceu? Paulo fala assim no 32. E se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual é o meu proveito? Nós acabamos de ler que Paulo estava indo pregar em Éfeso, estava pregando, e Paulo, ao pregar o evangelho, estava atrapalhando o comércio dos ourives. Ourives é aquela pessoa que fazia imagens para a deusa Diana, que lá em Éfeso tinha um templo dedicado a essa deusa. Então, quando Paulo chega àquela região, começa a pregar o evangelho e as pessoas indo se convertendo, as pessoas, o lucro, o recurso, fugiu a palavra. A receita, o ganha-pão deles estavam indo pro ralo, porque muita gente estava se convertendo e eles iam acabar ficando no prejuízo. Por causa disso, eles criam uma grande revolta, querendo matar o apóstolo Paulo. A revolta era tão grande de que os próprios discípulos e os próprios líderes da cidade falaram assim: ô Paulo, deixa eu acalmar esse povo aí, porque esse povo quer te matar. Espera aí, filho, aguenta a mão aí. Porque a revolta era tão grande que o povo, esses profissionais, queriam matar Paulo. Então, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Então Paulo está perguntando, qual que é o meu proveito de ter lutado com essas feras no caso aqui, esses homens? Algumas pessoas vão acreditar que, de fato, Paulo lutou em campos em coliseus naquela região. Mas a Bíblia não fala, então a gente fica no que a Bíblia diz. E
algumas pessoas lutaram contra as feras e Paulo sobreviveu a essas feras. Então, qual que é o proveito de Paulo ter passado por tudo isso, se lembrando? Paulo sempre está remetendo tudo que estamos fazendo se Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, qual que foi o meu proveito de lutar contra esses homens em Éfeso? Qual que foi o meu proveito de ensinar aqueles homens de Éfeso o Evangelho? Ele continua: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Uma coisa que eu já percebi, que a ressurreição de Cristo não é apenas uma doutrina do cristianismo, é a doutrina do cristianismo. Não existe cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Se a gente estudar as outras religiões, Islã, as religiões afros, todas você vai ver que os seus servos fazem sacrifício ao seu Deus. Então você anda no meio da rua, você encontra na esquina uma encruzilhada. Os islâmicos não fazem sacrifício de animais, mas fazem sacrifício do seu próprio corpo. Tem o Ramadã, que faz jejum, ora 5 vezes por dia e tudo mais. Mas o cristianismo difere em todas as religiões porque, ao invés de os membros, os servos, fazerem sacrifício ao seu Deus, o nosso Deus fez sacrifício por nós, entregando o Filho dele na cruz. Então, a ressurreição de Cristo é, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante do cristianismo. Não existe cristianismo sem a morte e a ressurreição de Cristo. E se a gente ficar pensando que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Paulo está falando assim: se vocês acreditam que os mortos não ressuscitam, que morreu aqui e acabou, então comemos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por que estamos aqui hoje estudando a palavra se morreu aqui e acabou? Porque os anfitriões, quem é anfitrião de célula, imagina, prepara a casa, prepara o lanche, prepara a mesa, prepara tudo. Para quê? Se morreu aqui e acabou. Os pastores, por que ficam horas estudando, meditando, estudando a palavra, se morreu aqui e acabou? Porque a gente vem todo domingo aqui, largando um pouco nossa família, esquecendo um pouco as coisas que a gente podia fazer, ver jornal, ver lá, novela, sei lá, que passa domingo de manhã na TV. Alguém sabe? Sei lá que passa em TV domingo de manhã. E vim aqui. Não faz sentido. A gente está fazendo isso tudo em vão, igual Paulo relembrou. Se Cristo não ressuscitou, tudo que a gente faz em nome de Cristo é em vão. Então, os pastores pregam em vão, os anfitriões de célula arrumam a casa em vão, tudo que a gente faz para Cristo é em vão. Mas Paulo continua: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem 2 versículos na Bíblia que diz assim: antes só do que mal acompanhado. E o outro: me diga quem tu andas, que eu direi quem és. Obrigado. Então, isso só foi uma brincadeira, mas muita gente, se a gente perguntar na rua, muita gente afirma que está na Bíblia. São ditados. Esse versículo está em Heresias 4, 12 e 13. Tá? Se você quiser abrir depois Heresias. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes.
A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda. Nós temos que andar com pessoas que nos aproximam de Jesus, pessoas que nos levam a ter mais fome e sede de Jesus. Porque o que mais tem aqui fora aí é o pecado, é os inimigos chamando para você aproveitar o prazer da carne. Diariamente somos tentados a consumir pornografia, quem é viciado. Diariamente nós somos bombardeados a largar Cristo e encher a cara no boteco, em uma coisa que virou moda, que tomara que isso destrua. Eu oro para todo dia destruir todos esses sites, site de aposta. Ô, gente, o que tem de pessoa viciada e de pessoa não tendo dinheiro, não tendo o que comer porque gastou tudo em site de apostas? Bolsa Família. Gente gastando o recurso do Bolsa Família, gastando o que tem e o que não tem por causa de site de apostas, jogo do tigrinho. Então, se você tem essa fraqueza, que às vezes a gente, não, um só, não, um joguinho só, não mata ninguém, uma cervejinha assim, não mata ninguém, um vídeo só, não acontece nada não. Então vai. Essas apostas de cada 100 volta 23 centavos. A cada R$100? Você já imaginou isso aí? Quanto de dinheiro a pessoa gasta? É muito. Está virando doença. Então, infelizmente, eu falo que aqui, eu nunca vi aqui, mas infelizmente as igrejas por aí, tem mais gente que corrompe do que edifica. O pastor Lucinho uma vez contou um testemunho dele que serve muito para isso aqui. O pastor Lucinho, não sei se você já viu o testemunho dele, ele já contou que ele na adolescência foi muito viciado em pornografia. Então ele luta, ensina os adolescentes, aos jovens a combater isso. E ele fala no testemunho dele que quem apresentou a pornografia para ele foi um membro da igreja. E se não me engano foi o filho do pastor. Se não me engano, essa parte eu posso estar mentindo, mas que foi um membro da igreja, foi. Então, até dentro da igreja a gente tem que tomar cuidado nas nossas companhias. Mas, então, será que a gente tem que viver isolado, todo mundo largar tudo e viver no meio do mato sem ninguém? Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 5, fala assim, em outra carta que Paulo escreveu a essa igreja, já escrevi, para não associarem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, e nem mesmo com alguém assim. Então Paulo está falando assim, vocês têm que tomar cuidado, não é com os de fora, porque se a gente ficar preocupado com os de fora, a gente nem teria que ficar aqui, a gente teria que ser arrebatado. Mas Paulo está nos alertando para não associar aquelas pessoas que se dizem que são da igreja, que se dizem que são irmãos, mas vivem de uma forma completamente diferente. Que é bebaço, que é avarento, que é idólatra, que é maldizente, que é bêbado. E a lição dessa semana da célula, quem é da Lagoinha e quem participa do GC, é justamente sobre essa questão do maldizente. Denise? Denise? Não estou falando que eu sei não. Estou falando que a lição dessa semana foi isso. Calma. Mas foi justamente que a gente gosta de falar mal dos outros, né? Ser sincero com vocês, falar mal dos outros é bom, né? Chegar assim, juntar, vamos falar mal do Gabriel. Nossa, Camila, o seu marido deve isso. É bom falar mal dos outros, né? Ser sincero.
Ou é só eu que gosto desse pecado? Eu adoro. Ai, Eu fui falar dos outros, eu falo de mim. justamente. Mas nós temos que ter cuidado. E nossos relacionamentos hoje em dia é muito baseado no o que eu quero. Porque os casamentos hoje em dia, metade dos casamentos estão acabando. Porque as pessoas estão entrando no casamento achando o que o outro vai me fazer feliz. Mas o casamento tem que ser o contrário. O que eu posso fazer para aquela pessoa ficar feliz? Isso se aplica em casamento, mas aplica em qualquer outra atividade. No serviço, aqui dentro da igreja, dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o filho. Hoje em dia, nós queremos só o nosso eu. Eu quero isso, eu quero aquilo. Até para a gente orar, a gente ora assim: ó Deus, me dá sabedoria, me dá isso, me dá aquilo, isso. E esquece de orar. Não agradece e esquece de orar pelo irmão. Ô Giovanni, está precisando de alguma coisa? Está precisando? Como está o casamento? Está tudo bem? Está precisando de algum motivo de oração? Não, a gente só ora por nós. Eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas companhias que corrompem os bons costumes. Alguma dúvida? Algum comentário, se quiser? Então, 34. Voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7 ao 11, 7 ao 10, vai falar justamente sobre isso. Tiago, só fazendo um contexto desse capítulo, Tiago fala que a gente está sendo infiel porque nós queremos ser amigos do mundo. E Tiago explica: quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. E muitas vezes a gente vai com orgulho diante de Deus, igual aquela parábola do publicano e do pecador. Ô Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu dou o dízimo não sei quantas vezes por mês, eu faço. Aí encontro o publicano: Senhor, me perdoe, que eu sou um miserável, que eu sou um pecador, me perdoe. E aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo que, olha o versículo 6, 4, 6, mas Ele nos dá cada vez mais graça, porque Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistem ao diabo e ele fugirá de vocês. Ora, o 8. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração e reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então Paulo está pedindo a esses irmãos que não acreditam na ressurreição, que não acreditam que Cristo ressuscitou, para voltar à sobriedade, como convém, e largar esse pecado. Largar esse estilo de vida que não estava acreditando que Cristo ressuscitou. E isso é um chamado para nós hoje também. Às vezes a gente acredita que Cristo ressuscitou, mas a gente não quer abandonar aquele nosso pecado de estimação. Aquele pecado que o seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, o seu pastor não sabe, os seus filhos não sabem, mas Deus sabe.
né? Deus sabe o pecado de estimação de cada um aqui. Então, voltem à sobriedade, ou seja, voltem a Deus como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Rapidinho, só uma pergunta. Só fala mais ou menos, só para saber. Quanto tempo você está dentro da igreja? Assim, você converteu de fato. Eu, por exemplo, eu nasci na igreja, mas eu posso falar que eu me converti de fato uns 2 anos para cá. 2, 3 anos para cá. Rapidinho, só para quebrar o gelo. Pode começar com você. A mesma coisa, eu criada dentro da igreja católica, né, a vida inteira, só que eu criei mesmo de uns 2 anos e pouco para cá. Uhum. Se alguém quiser falar, se não quiser falar, pode pular, problema não. Rapidinho, só mais ou menos a idade. Eu vejo católico e avanço, né? Uhum. E agora eu estou frequentando aqui o tempo. Uhum. Vocês também foi basicamente igual a sua mãe, né? Marcelão, rapidinho. Quer falar não? Camilo, quer falar? 9 anos? Eita, crente, hein? Também já. Amém. 29? Eita, glória. Quer falar? Aqui não? É? Não, eu tenho 13. 13? Você é uma cristã. Uhum. Irmã Isabel? 1989, quantos anos? 89? Isso. 35. 35 anos. Amém. 15? Irmã? Uns 3 anos? É, uns 15? Por que eu perguntei isso? Não é que saber para a idade de vocês, não, viu? É porque, olha o 34. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Eu só queria saber a informação, porque a gente pode viver a vida inteira dentro da igreja, mas a gente não sabe o que é Deus. A gente não tem um conhecimento de Deus. Para vocês terem ideia, quando o pastor Pedro foi antes de ser ordenado, eles fazem tipo uma prova oral, não sei se você sabe. E essa prova oral é pergunta básica, que na aula de batismo você aprende, a questão da trindade, porque foi Jesus morreu por você. É coisa que em aula de batismo vocês aprenderam isso, não aprenderam? Vocês que batizaram tem pouco tempo, aprenderam isso. E tem gente que quer ser pastor, que quer ser ungido, é pastor, e não sabe essa resposta. Não sabe o que é trindade. Não sabe o que é união hipostática. Então, onde eu quero chegar? Que anos de igreja não valem nada se vocês não tiverem relacionamento com o Senhor. É a mesma coisa se você lembrar nos evangelhos. Nos evangelhos, a multidão seguia Jesus. Mas dessa multidão, com certeza tinha gente que só queria filar a boia, que Jesus multiplicava o pão e o peixe. Muita gente queria só ver Jesus fazer milagre. Muita gente queria ver só Jesus só para escutar e falar, porque ele tinha umas palavras bonitas. Muita gente queria que era famosa Maria vai com as outras. Mas poucos tinham relacionamento com Deus. Poucos tinham relacionamento com Jesus. E não é a quantidade de tempo que você está dentro da igreja, não é a quantidade de tempo que você frequenta a igreja que você tem conhecimento de Jesus. Não é que você fez doutorado não sei aonde, você estudou não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. É relacionamento. É você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e orar. E se arrepender e se humilhar diante dele. Então, e ele termina assim: e digo isso para a vergonha de vocês.
eu acho que isso também tem que ser vergonha para nós. Uns falam, eu estou nessa igreja desde quando ela foi fundada. Estou aqui tem muito tempo, mas não tem relacionamento. Vai para a igreja só para bater ponto, só para encontrar com o irmãozinho, com a irmãzinha, conversar, brincar com o Nicolas. Ele tá aí? brincar com os meninos do Kid, conversar com o irmão. Muita gente, infelizmente, não é só aqui não, mas em todas as igrejas, que é só isso. Chega na igreja para colocar a fofoca um dia. Como foi a semana? Como foi tal coisa? Como foi isso? Como foi aquilo? E sabendo que igreja tem isso também, tem esse momento com os irmãos, mas igreja é um momento, igual o Digão falou no último culto, o culto começa a partir do momento que acaba aqui. O culto é o momento que você sai dessa igreja e vai para sua casa. E depois, aqui, domingo, só serve para a gente prestar culto juntos. Mas o seu culto tem que ser dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Não adianta nada você chegar aqui na igreja, aqui, e no seu trabalho, você faz coisa errada. Você dá uma de santão aqui, e na sua casa, você bate na sua esposa, você bate no seu marido. Bater no filho pode hoje em dia? Pode? Pode ou não pode? 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 Pode não? Pela lei, não. Não, mas a minha lei é isso aqui, ó. Aí pode. A cara dele é até... Mas é que a nossa vida com Deus não seja apenas números, idades, mas que seja relacionamento. Que a gente possa ter esse relacionamento de fato com o Senhor. Buscar mais a Ele, pedir para Ele se revele. Tem muita gente que está anos na igreja, mas reclama. Eu nunca tive oportunidade. Eu nunca tive. E o irmãozinho que tem menos tempo, já tem oportunidade, porque ele tem relacionamento. Já aconteceu muitas vezes, não aqui, mas em outras igrejas, que a pessoa que tem menos tempo de convertida ser mais usada por Deus do que a pessoa que tem mais tempo de convertido. Por quê? Porque a pessoa que mais tempo não tem relacionamento, que menos tempo tem. Só dois versículos aqui, essa questão do tempo ali, eu acho uma coisa muito interessante, e a gente tem que respeitar o processo de cada um. Jeremias 1:5, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, te designei para a missão, profeta para as nações. E Mateus 22:14 também, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas é interessante a situação que você falou que você nasceu no lar cristão, mas é só para deixar uma situação que às vezes pode entrar na cabeça, até na minha mesmo, tipo assim, eu estou aqui, eu estou bem mais pro lado do que o Vitor falou ali, de quem está aqui só de passagem, eu vou abandonar. Mas a gente aprender a respeitar o processo de cada um, que igual você não citou, você nasceu no lar cristão, mas de 2 anos para cá que você veio a ter esse sentimento mesmo com Cristo. Mas eu creio muito na questão de que Deus te escolheu desde antes do ventre da sua mãe. Porque é um processo, cara. Se você lá atrás, antes desses 2 anos, você tivesse desistido do seu processo, que eu creio que Deus não ia permitir, você agora não seria um crente mais maduro e mais enxergando a fé. Então eu creio que essa situação aqui, que Paulo está colocando, é tipo só um alerta. Peraí, liga aí, muda o caminho de vocês aí, porque com o exemplo, tem irmãos que estão mais, ele até cita nesse capítulo aí, irmãos que estão fracos na fé, que são mais fracos na fé, e irmãos que são mais firmes na fé. Os que são mais firmes, ser exemplo para os que são mais fracos. Então eu enxergo muito essa questão do exemplo. Não, eu tô falando, eu entendi,
Eu não estou falando de tempo, é que estou falando de que muita gente está na igreja, mas só por estar. Muita gente está na igreja só porque é legal vir, mas não quer ter relacionamento. É isso que Paulo está falando, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Eu só quis fazer uma pergunta, porque muita gente acha que quanto mais tempo de igreja, mais santo é. Mas, na verdade, o que santifica mesmo é o quanto mais de relacionamento você tem com o Pai. É isso que eu estou querendo dizer. Se você entendeu que é por causa do processo, eu entendi o seu ponto. Mas o que eu quero chegar é justamente isso. Porque não é o tempo de membro, de carteirinha que você tem da igreja que te faz ser cristão. Mas o que te faz ser cristão de fato é você ter relacionamento com Deus. Fraga? Então, é isso. É justamente isso que eu quis passar. Se não ficou muito claro, me desculpe. Mas alguma pergunta, alguma dúvida? Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi também. Porque só você vir para a igreja já é um avanço. Entendeu? E às vezes você, no caso, cada um precisa do seu tempo para chegar a essa evolução aí. Entendeu? É essa. É Deus, né? Ter essa reciprocidade que você falou que é. Intimidade. Então cada um tem seu tempo. Às vezes a pessoa fica 30, 40 anos, passa e não tem. Às vezes um chegou aqui 2 dias e tudo já tem isso já. Outro dia eu vi um mendigo, cara, falando assim, conversando, falando de Deus, as palavras dele, você não acreditava. Você olhava para o cara assim, você não dava nada, mas as palavras sábias que ele falou, sabe? Então, assim, eu acho que está muito isso aí. Acho que vai muito ter iniciativa da pessoa de correr atrás do conhecimento, né? Às vezes tem gente que tem acesso ao conhecimento na mão, mas ignora, mas tem gente que não tem e faz questão de estar sempre na atrás. E também nessa questão aqui eu posso estar enganado, tá? Você até me corrige. Porque no final Paulo ainda coloca assim, e digo isso para a vergonha de vocês. E para mim esses vocês aqui, é os que tinham intimidade, os que conheciam, mas só que eles não estavam apresentando algo interessante para aquelas pessoas que não conheciam, porque ele mesmo fala, como os justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, tipo assim, para mim, ele está colocando aqui para pessoas que tinham intimidade, mas que estavam cometendo alguma coisa errada. Então, para vocês que têm intimidade, se coloquem no caminho reto para ser exemplo para os que ainda não conhecem a Deus no meio de vocês. Entendeu? É nesse ponto que eu creio que ele ainda estava citando, não para os que não conheciam a Deus, não para os que estavam indo na igreja, mas ainda não tinham a intimidade com Deus, mas sim para os que já tinham, mas estavam com algumas condutas pecaminosas, para eles mudarem. Certo? Porque tanto que a todo momento Paulo ainda, você citou, esse capítulo 15 aqui é o mais problemático por conta da questão de não reconhecer a ressurreição de Cristo. Mas se a gente for voltar para os outros capítulos, tudo que você citou aí que aconteceu na igreja, Paulo ainda começa no capítulo 1, a igreja de Cristo que está em Corinto. Então, por isso que essa questão aqui, para mim, ele fala para pessoas já convertidas, já firmes, já com intimidade com Cristo. Por isso que eu coloquei essa situação. Tem até uma passagem também na Bíblia que fala assim, aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia. Então, assim, esse convertimento, ele, será que de fato move? Você está um tempo na igreja, de repente você cai. Será que esse teve realmente ali uma intimidade assim, com Deus, sabe? Será que realmente foi um grupo assim, sabe? Será que realmente foi convertido, realmente, de fato?
estava ali, você estava aprendendo. Então a gente fica assim, pensando, será que realmente houve um convertimento real? Eu acho que é que nem Caim e Abel, os dois estavam com Deus, não estavam? Mas Caim entregou a oferta dele de qualquer jeito e Abel entregou direito. Então o relacionamento que você está falando vai fazer a gente fazer a vontade de Deus direito. Não é simplesmente estar com ele, é estar nele, né? Quer dizer, conforme ele. Você vê, depois Caim matou Abel, que ele entregou direito. Então o relacionamento vai fazer com que você entregue para ele da forma que agrada a ele, entendeu? Ele não quer só que você se entregue. Vai entregar, mas vai ser do meu jeito, entendeu? Acho que é aí que é o ponto do relacionamento. É não entregar de qualquer jeito. É entregar. Tem gente que quer entregar. Mas não é assim. Não é só entregar. O que ele não deixou dar para fazer arte? Não, vai ser do meu jeito. Não é do meu jeito. A arca ou o templo? O tempo, desculpa. Por isso que ele não deixou. Eu acho. Ponto também, o André Valladolid fez uma situação interessante esse tempo que eu estava vendo na história dele. Ele falou sobre, mais ou menos sobre isso aqui. Se uma pessoa desviou da igreja que eu sou líder, eu não vou culpar a pessoa. Eu vou tentar enxergar aqui em nós, na igreja, onde nós erramos para aquela pessoa ter desviado. Entendeu? Então eu acho que muito dessa questão que Paulo quer colocar para quem está ali à frente da igreja, para quem está ali na pregação, para quem já conhece, para quem tem intimidade, tomar cuidado para não pecar. Para aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente a Deus, não cometer os mesmos erros que eles estão cometendo e achar que eles não é normal. É nesse sentido que eu acho esse versículo. Nesse caso aqui, só tem 2 minutos, só concluindo aqui, porque o capítulo inteiro se trata sobre ressurreição. Então Paulo termina a nossa, se a gente ler o nome da perícope, é a nossa ressurreição. Então, primeiro apresenta a ressurreição de Cristo e fala que por causa da ressurreição de Cristo nós ressuscitaremos. Então ele conclui essa perícope dizendo o seguinte: voltem à sobriedade como convém e não pequem. Então tudo que Paulo está falando, tudo que Paulo falou, então tudo que eu falei, voltem ao que eu preguei, que Cristo veio, morreu, ressuscitou. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Porque naquela igreja estava justamente pregando que algumas pessoas estavam morrendo, não seriam ressuscitadas. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, o que é? Você tem um ponto, eu entendi o que você falou, mas porque eles não tinham o conhecimento de Deus, eles não tinham qual que era o evangelho de Deus, já que estava sendo pregado de forma herética, que os mortos não ressuscitariam. Então, e isso de fato é uma vergonha para a igreja, porque eles não estavam sendo pregados o verdadeiro evangelho. Entendeu? Acho que a gente podia ficar mais, mas que o nosso tempo acabou. E o pastor Mateus me puxa a orelha se eu não bater o ponto, certo? Mais alguma dúvida, gente? Amém? Alguma dúvida? Amém. Vamos orar então?